Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Nós estamos mais uma vez com um vídeo no canal, nesse momento falando sobre ar-condicionado. Decidi fazer esse vídeo porque se você fizer uma pesquisa aí no YouTube, você vai perceber que somente se fala de aparelhos do tipo split. E o split é um dos tipos de equipamentos de ar-condicionado. Temos vários outros, como você vai ver agora nesse vídeo. Fique aqui comigo no canal para que você aprenda e conheça os outros tipos de aparelhos de ar-condicionado. Existem diversas formas de classificar os equipamentos de ar-condicionado. Então, uma das formas de classificá-los é em relação ao tipo de sistema relacionado ao ambiente que ele atende. Então, quando nós temos aqui o sistema unitário, é quando o equipamento atende a um único ambiente. Então, por exemplo, nós temos o ar-condicionado janela, o ACJ, o split do tipo 1 para 1, self-contained, splitão e etc. O tipo centralizado seria aquele que um equipamento atende mais de um ambiente, que geralmente acontece por dutos ou por tubulações de cobre, ok? Então nós temos aqui o que a gente chama hoje de multi-split, que são os bi, tri, quadri-splits e assim por diante, VRF, self-contained, splitão, fan coil, fan collet. Uma outra forma de classificar é em relação ao sistema de expansão. Expansão seria justamente a parte onde o fluido refrigerante absorve o calor ali do meio aonde vai ser refrigerado. Quando nós temos o sistema de expansão direta, quando o ar entra em contato com o trocador de calor, onde circula o fluido refrigerante. Então isso acontece nos aparelhos do tipo ACJ, split, multi-split, self-contained, splitão. E também temos o sistema de expansão indireta, quando o ar entra em contato com um trocador de calor que possui um fluido refrigerante intermediário. Então, por exemplo, é comum você ter lá água com etileno glicol ou com propileno glicol. O ar ele troca calor com essa serpentina por onde circula esse fluido intermediário e o fluido intermediário que vai trocar calor com o fluido refrigerante. Então, esse sistema nós chamamos de indireto. Para a gente poder se situar, eu coloquei aqui umas datas. Então, nós temos uma primeira situação até os anos 90. Eu coloquei aqui épocas com poucas inovações. Tá? Nós tínhamos o bloqueio das importações, o que dificultava muito a chegada de equipamentos e tecnologias novas. Em geral, as empresas elas fabricavam equipamentos de refrigeração e ar-condicionado sob autorização das principais marcas do mercado. Então era comum, por exemplo, nós tínhamos aqui a Springer Carrier, nós tínhamos a Codex Trane, por exemplo, na parte de refrigeração, a Radio Frigor. Então esses fabricantes, eles autorizavam fábricas nacionais a produzirem equipamentos segundo seus projetos. Então, para sistemas unitários, utilização de ar-condicionado de janela, o ACJ, geralmente ele era um bem patrimonial do indivíduo ou da empresa. Então, quando a empresa mudava de locação, ela retirava os aparelhos e levava consigo. Ele era utilizado em muitas situações onde o usuário não era proprietário do local e, lógico, as situações residenciais. Essa foto aqui eu tirei da Maxiar, ok? Self-contained com condensação a ar. Então perceba que ele era um aparelho utilizado em ambientes com grande carga térmica, como bancos, lojas, departamentos, fábricas e escritórios. Geralmente fazia parte da instalação do prédio. Então, foi o que eu coloquei aqui. Podia ser utilizado na versão Plenum, que é esse difusor aqui instalado na parte de cima, que enviava ar diretamente ao ambiente, ou acoplado a dutos. Quem usava muito esse sistema com pleno aqui em cima, pessoal, eram as lojas americanas. Você andava pelas gôndolas e você encontrava esse aparelho ali num cantinho da loja. Como nós já vimos lá na minha aula de ciclo frigorífico, para que a gente possa ter frio, eu tenho que rejeitar calor. Então, para rejeitar o calor, ele tinha que estar próximo à parede externa.
Em locais onde não era possível utilizar o self-contained com condensação a ar, nós utilizávamos o com condensação a água. Com condensação a água, a gente tem aqui o condensador, provavelmente é do tipo Shell and Tube, que numa tradução livre seria casco-tubo, por onde circula a água. Então, utilizado em ambientes em que não era possível instalar o self-contained com condensação a ar, possui modelos com capacidade levemente superior em relação aos modelos com condensação a ar, e ele necessita, né? Esse aparelho necessita da torre de resfriamento de água e de uma bomba de circulação de água de condensação. Então, que é o equipamento com condensação a água, você precisa ter uma torre de resfriamento. É isso aqui, uma torre de resfriamento. Essa aqui é da Alpina. Okay? O que acontece? A água que vem lá do condensador, ela está quente e ela entra aqui nessa tubulação. Aqui dentro da torre eu tenho aqui uns bicos aspersores, que seria como se fossem chuveirinhos, né? Que ajudavam a separar a água. E dentro aqui um enchimento. Ele tem o objetivo de aumentar a área de contato da água com o ar. Porque quanto maior a área de contato com o ar, mais fácil fazer a troca de calor. Ok? Então a água ela se separava nos bicos aspersores, molhava o enchimento e por aqui entra o ar. Esse ar ele é descarregado aqui na parte de cima. Então uma parte da água que caía aqui, ela se evapora. Com essa evaporação nós temos a redução significativa de temperatura. E essa água era acumulada aqui na bacia da torre. Na bacia da torre você puxa essa água aqui por uma bomba de circulação de água e manda ela novamente lá para o chiller. Então, utilizado em conjunto com equipamentos de condensação a água, necessita de reposição de água em função da evaporação e arraste de água, é determinada em função do approach do local. Esse approach, pessoal, ela é a diferença de temperatura entre a saída da água e a temperatura de bulbômetro do local. Com isso, o fabricante determina o tamanho da torre, o tamanho do enchimento, e aí isso tem muito a ver com a área de troca de calor. Depende do controle da qualidade da água de reposição, em função da criação de minerais e materiais biológicos na tubulação de condensação e enchimento da torre. Então, se essa água não for de qualidade, você vai ter deposição de materiais e isso começa a incrustar aqui na tubulação e vai reduzindo o espaço para a passagem da água, dificulta a troca de calor. Então, esse material que ia sendo depositado forma uma espécie de um calcário ali. Ele vai sendo depositado nas superfícies e vai reduzindo o espaço de troca de calor, vai dificultando a troca de calor. Isso fazia com que a torre ficasse menos eficiente. E é necessário ter um controle do nível de água na bacia da torre. Então você tem que ter aqui umas boias aqui na bacia da torre. E essas boias são as que acionam a bomba. É uma proteção para a bomba não cavitar. Então aqui é uma foto de uma bomba de água. Essa aqui é uma bomba centrífuga. Então a água ela entra por aqui e sai aqui por cima. Aqui dentro nós temos um impeller que circula a água. Aqui no final da bomba, aqui é onde é acoplado o motor elétrico para fazer a bomba funcionar. Então aqui, utilizado em conjunto com equipamentos de condensação a água ou fan coil mais chiller. Então eu também posso utilizar ela na parte da água gelada. A bomba ela é determinada em função da perda de pressão na rede hidráulica. Ela trabalha em conjunto com o motor elétrico, pode também ser a combustão interna, como um motor diesel, por exemplo, mas o mais comum é elétrico. Depende de um painel de comando com contator para o seu acionamento. E depende do controle do nível de água da bacia da torre para o seu acionamento. Lembra que eu comentei da segurança? Então, se a pressão aqui na entrada da bomba cai muito, nós temos essa mudança de estado. Isso faz com que seja extraído pedacinhos aqui do impeller, da parte interna da bomba. Para quem ouve ela funcionando
na situação de cavitação, você tem a impressão que tem areia dentro da bomba. Também temos sistemas centrais com expansão indireta. Nós temos aqui um fan coil de chapa. Então, toda a carenagem dele é chapeada. E aqui embaixo nós temos a serpentina. Geralmente aqui nós temos a entrada da serpentina aqui embaixo, a saída em cima. E essa outra parte aqui é um módulo de ventilação, onde fica o ventilador, polia, correia e motor. E aqui é acoplado o duto para fazer o insuflamento. Então o ar ele entra aqui, ó, aqui são os filtros, então o ar entra por aqui e sai aqui na parte de cima. O que é um fan coil? Ele é uma junção de duas palavras em inglês, o fan, que é o ventilador, e o coil, que é a serpentina. Então trabalha em conjunto com o chiller e uma bomba de circulação de água. Não funciona. Se você não tiver esses elementos aqui, não funciona o fan coil. Uma outra coisa que acontece é que o fan coil ele depende de um termostato. Pode ser outros princípios também mais modernos, tá? Mas a gente depende minimamente de um termostato para controle da temperatura, que ele atua sobre um atuador da válvula de água gelada. Então a água que circula aqui, ó, pela serpentina, quanto mais água eu deixo passar, mais resfria. Se eu reduzo aqui a saída da água, o que acontece? Eu tenho diminuição na circulação, eu tenho uma menor extração de frio. Então, com isso, eu consigo regular a capacidade serpentina por meio da vazão de água, o qual ocorre pela válvula de água gelada. Nós costumamos chamar o fan coil de consumidor de frio. Aqui é um outro modelo que a gente chama de fan coil modular. Eu tirei aqui do site da Tridus. Então aqui tem vários fabricantes, tem o mesmo princípio. Esse aqui seria um fan coil já para uma aplicação hospitalar, onde nós temos cada uma dessas portinhas aqui, a gente vai ter uma função. Então, geralmente aqui atrás nós temos uma função de filtragem, uma filtragem grossa, depois vem a serpentina, de resfriamento de água gelada, depois vem aquecimento, umidificação se tiver, aí filtragens nesses dois últimos aqui, ó, os três últimos, uma filtragem mais precisa, que a gente chama de filtragem absoluta, onde nós vamos ter filtros que podem ser plissados, a gente pode ter um filtro de alta eficiência, que a gente chama ele de filtro EPA. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de uma válvula de água gelada com atuador. Okay? Então aqui a gente tem uma válvula do tipo 3 vias, tá vendo? 1, 2, 3 conexões, e aqui a gente tem um atuador. Então, o que acontece? O termostato vai comandar esse atuador, que vai fazer a válvula abrir ou fechar, dependendo do princípio que você tem. Essa válvula pode ser on-off, onde ela abre tudo, fecha tudo. Ela pode ser proporcional, onde ela tem 0, 10, 20, 30%, até 100%. E ela pode ser aquilo que a gente chama de floating. O floating, geralmente um controlador eletrônico, ele utiliza uma saída para abrir, uma outra saída para fechar, e dentro dele você programa uma inteligência para ele decidir o quanto tempo fica aberto. Então, geralmente essas válvulas aqui, elas têm uma coisa que a gente chama de stroke time, que é um tempo de fechamento. Então, muitas vezes esse tempo é 1 minuto e 40, 2 minutos. Então você programa isso no controlador para decidir o quanto tempo a DEL de abertura vai ficar aberta para chegar em 50%, por exemplo. Esse seria um controle do tipo floating. Então, válvula de água gelada que controla o fluxo que passa pela serpentina do fan coil. Depende de um termostato que tem que ser compatível com o atuador. Então aqui o atuador ele tem um sinal, pode ser, como eu falei, um abre e fecha, geralmente a gente usa 24 volts. Se ele for do tipo proporcional, ele recebe uma alimentação 24 volts e um sinal de referência, que pode ser 0 a 10 volts, pode ser 4 a 20 mA. Existem diversos tipos de válvula. Okay? Como eu falei, esse aqui eu peguei do site da Belimo. As válvulas,
elas podem ser do tipo globo, que nessa aqui é uma válvula globo de regulagem. Ela pode ser do tipo esfera, borboleta, retorno por mola. Então, a globo seria ali uma que tem a melhor regulagem, consequentemente ela é um pouco mais cara. Então, o que acontece? Um sistema de chillers com termoacumulação, que são os tanques de gelo, utiliza os tanques de gelo para armazenar a energia térmica, o frio, em horários cujo custo da energia elétrica é menor, geralmente de madrugada, para ser utilizado em outro momento cujo custo é mais alto, no horário de ponta. Então é comum aqui, o horário de ponta em São Paulo é das 17h30 às 20h30, porque esse aqui é o horário que todo mundo vai para casa, vai tomar banho, né? Depois de um dia de trabalho. E aí o que acontece? Imagina, esse monte de chuveiro ligado, ele requer muita energia da rede. Então, o que a concessionária faz? Ela taxa os grandes consumidores para que eles reduzam o consumo para liberar consumo para as residências. Então, isso a gente chama de horário de ponta, ok? Geralmente no período seco. Quando tem período úmido, que tem... período úmido é o verão, tá? Que tenha lá o horário de verão, esse horário é deslocado para 18h30 até 21h30. Okay? Isso é uma definição da concessionária. Nós tivemos a abertura das importações, nós tivemos também a divulgação do buraco da camada de ozônio para o grande público. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, só tratando disso aqui. Okay? Camada de ozônio, protocolo de Montreal. Então, nesse momento eu não vou me estender nesse assunto, mas o que você tem que saber é que os fluidos refrigerantes utilizados nos equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, eles são, principalmente os mais antigos, eles eram grandes destruidores da camada de ozônio. Então, esse protocolo de Montreal ele estabeleceu datas para finalizar ali o uso e a produção desses fluidos para que o buraco da camada de ozônio ele fosse diminuindo. Eu coloquei aqui perto dos anos 90, pessoal, mas pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, como eu falei, foi o período que eu comecei a ter contato com esses equipamentos. Não é necessariamente o período que eles foram produzidos ou quando eles começaram a serem utilizados aqui no Brasil. Interessante, pessoal, que é um equipamento que hoje nós chamamos ele de splitão. Mas por quê? Esse multisplit, ele, como eu coloquei aqui, na época era chamado de multisplit, devido à variedade de configurações da evaporadora, que permitia a combinação dos modos da serpentina e ventilador na vertical, na horizontal, em L, etc. Então, aqui a gente tem o módulo de resfriamento, aqui o módulo de ventilação. Então você pode pôr isso em diversas combinações. Quando ele foi lançado, você tinha essa possibilidade. Atualmente, reduziu um pouquinho, mas também dá para fazer muitas configurações. Ele é utilizado em ambientes com grande carga térmica, tais como bancos, lojas de departamentos, fábricas e escritórios. Foi o primeiro split a surgir no Brasil. Então, esse foi o começo da revolução aí dos splits. Okay? Como você podia colocar o condensador à distância em relação ao ambiente que você estava climatizando, foi possível levar o ar-condicionado para locais onde não era possível instalar, onde ou era muito caro por conta do sistema de condensação à água, porque precisava da torneamento, de bomba, e com esse sistema simplificou muito. E aí isso trouxe aí toda a inovação relacionada aos splits. Então eu comecei a ver esse tipo de equipamento aqui, numa instalação lá na escola onde estudava, quando eu fui fazer o curso técnico em 93, já tinha lá um splitão instalado. Na verdade tinha 2 splitões instalados lá numa sala de desenho. Esse aqui, pessoal, é um equipamento chamado de rooftop. Roof é o telhado, o teto. Top é em cima. Então ele é um equipamento que foi feito para instalar em cima do teto, do telhado. Qual é a configuração dele? Você tem aqui as entradas de ar, condensação, aqui de ar externo, aqui a saída do ar de condensação, e na parte de baixo dele que você tem a entrada do ar e a saída do ar frio. Então, o que você faz? Você instala ele no teto,
recorta ali o teto para fazer a entrada e saída de ar, ok? E aí com isso você simplifica muito. Tinha sistemas que praticamente nem utilizava ali muitos dutos. Assim, colocava duto ali no insuflamento e o retorno já vinha direto para a máquina. Essa máquina aqui eu tirei lá do site da Trane, ok? Ó, instalados diretamente no lado de fora do teto dos ambientes, com aberturas para insuflamento e retorno, muitas vezes sem necessidade de dutos. Ele é um equipamento robusto contra intempéries, então pode cair chuva, sol aqui ou aqui, essa pintura resiste por bastante tempo. E ele é utilizado em equipamentos com grande carga térmica, como cinemas, lojas grandes. Então aqui foi um dos que começou a utilizar esse tipo de equipamento, também as lojas americanas, lá em instalações de shoppings, eles instalavam em cima ali dos telhados, lógico, com reforço adequado para o peso da máquina, para insuflar direto lá nas lojas, né? Então era um duto bem simples, que era instalado um duto... Ele, na parte de dentro da loja, ele parecia ser um duto sextavado, então eles faziam um duto que descia daqui de baixo e ia para esse duto sextavado que insuflava aí dos 6 lados e depois o ar retornava diretamente na máquina. Nos anos 90, também chegou aqui os mini splits. Eu comecei a ver mini split, pessoal, mais ou menos aí em 94. Tá? Não quer dizer que eles chegaram nesse ano, mas, como eu disse, foi o ano que eu comecei a vê-los. O que tinha de diferente aqui? Ó? Equipamentos com design mais moderno. Porque lembra o splitão? É tudo quadradão, feioso, né? Esse aqui ele é bem mais arrojado, bem mais bonito. Inicialmente eles vieram com menor capacidade, por isso que veio esse termo mini split. Okay? E aí, ao longo do tempo essa faixa foi sendo ampliada. Permitiu a instalação de ar-condicionado em locais nos quais era inviável, seja pela condensação ou pelo custo, porque pelo fato deles terem baixa capacidade, isso simplificou bastante a instalação. E popularizou o ar-condicionado, onde numa situação que a gente nunca tinha visto antes, ok? Esse modelo, pessoal, a gente chama de high wall, que ele fica no alto da parede, né? Seria aqui uma tradução não literal aqui, ó. E aqui um condensador, uma condensadora aqui, ó, com deslocamento horizontal e uma outra aqui com deslocamento vertical. Então eu tirei aqui, ó, do site da Leveiros, do site aqui da Amazon, para poder mostrar o conjunto. Uma outra coisa que também dava essa cara de modernidade era o controle remoto. Então isso fez com que muita gente já caísse nas graças dos splits com isso. Só que não é só o Highwall, temos outros modelos. Tem que lembrar que split, pessoal, só significa que é dividido. Então qualquer aparelho que é no formato dividido, ele pode ser considerado um split. Então, um outro modelo de split é o cassete. Esse cassete ele é embutido no forro. Então, quando você olha de baixo assim, você só vê essa parte de baixo aqui. Ó. Então, tem esse modelo mais quadrado, que é um pouco mais antigo. Aqui é um modelo mais arredondado, aqui é o round, né? Tirei isso aqui do site da Fujitsu. Já eles estão comentando já com o fluido novo, que é o R32. Okay? Eles trouxeram mais flexibilidade devido aos vários tipos de evaporadoras que podiam ser utilizadas. Então, o cassete tinha uma capacidade média, que, quando eu digo média, a partir de 18.000 até aí uns 48.000 BTU por hora, isso varia de fabricante para fabricante, instalado direto no forro. Esse sistema utiliza bomba de drenagem para poder fazer o escoamento da água de condensação para fora da máquina e para fora do forro, né? E vários modelos de cassete vêm com válvula de expansão eletrônica. Então esse é um aparelho um pouco mais caro, mas também ele é mais rebuscado. Um outro modelo que nós temos é o modelo piso-teto.
piso teto, ó, com capacidade alta e instalação no piso no teto. Então, se não me engano, a partir de 18 mil você já tem piso teto, modelos de até quase 90 mil BTU por hora. Okay? Então, aqui ó, um exemplo de instalação na posição teto e um outro exemplo na posição piso. Aqui no Brasil é pouco comum, o pessoal não gosta muito de instalar o aparelho aqui no chão, porque perde espaço, né? Dava para pôr um vaso aqui no lugar do split, então é difícil você ver ele na posição piso, mas não tem problema, tá, pessoal? Pode ser instalado no piso sim, tanto que o nome dele é piso teto. Existem modelos de fabricantes que são apenas modelo teto, porque como usa pouco a função piso, na posição piso, então vários fabricantes começaram a fazer o modelo somente teto. Tá? Aqui eu tirei essas fotos aqui do site da Fujitsu. E aqui ó, um outro modelo que nós chamamos de built-in. Built é construído, né? E o in é dentro, né? Ser construído dentro. Então é um modelo para ser embutido no forro, numa área técnica. Por isso que ele é assim, ó, tá vendo? Sem acabamento, feião, porque ele fica escondido mesmo. E ele tem modelos aí para instalação com e sem duto. Aí você tem que especificar qual é a pressão disponível aqui do ventilador. Então você tem modelos aí para 5 milímetros de coluna d'água e outros modelos aí para 20 milímetros de coluna d'água de pressão aqui do ventilador. Esse aqui é um modelo que eu tirei da Carrier, ok? E devido aos splits, eles tomaram conta de tudo, né? E aí o que aconteceu? O pessoal foi tentando ainda aproveitar as máquinas que eles tinham lá produzidas, estavam em estoque, máquinas boas, né? Então, uma variação que nós tivemos foi o self-contained com condensação remota. Tá? Então, eu tenho condensadores aqui, ó, dois exemplos de condensadores, posso ter outros modelos grandes também, maiores que esses dois aqui, ó, que você coloca lá na parte externa e interliga com a tubulação, como se fosse o split. Você interliga o condensador aqui, o conjunto da máquina, como se fosse um split. Então, aqui isso que eu tirei da Carrier, né? O que acontece, pessoal? Não existe uma regra muito estabelecida para isso. Por quê? Os fabricantes, muitas vezes, eles lançaram lá, você vai na máquina lá, ela está como o tag de selfie, mas ela é um split. Pode ser que o fabricante configurou, vendeu a máquina como split pela questão de tributação ou de estratégia mercadológica. Então, o que a gente pode ter como referência é a posição do compressor. Então, se o compressor estiver aqui ó, junto com a parte da evaporadora, nós costumamos chamar isso de self. Se o compressor estiver na condensadora, a gente chama de split. Okay? Então, aí uma referência para você distinguir o que é um self com condensador remoto e o que é um split. E aí, o que acontece? Começaram a surgir variações dos splits, ok? Então, eu comecei a ver isso aqui, pessoal, lá em 94, com a Daikin. Eu não tenho certeza se ele veio no conceito de multi-split ou no conceito de VRF. Já faz um tempo e eu não tenho certeza, tá? Então, basicamente, eu tenho uma condensadora para várias evaporadoras. E esse sistema multi-split ele permite que você leve em consideração a simultaneidade de cargas térmicas, a fim de reduzir a capacidade frigorífica total da condensadora. Então, o que acontece? Se você tem um ambiente, é bem provável que você não tenha o máximo de carga térmica ao mesmo tempo nos ambientes. Por exemplo, você tem um quarto que está voltado para o lado leste, que pega sol de manhã, e outro quarto que está voltado para o oeste, que pega sol na parte da tarde. Então, você tem aí uma situação onde as cargas térmicas máximas não estão presentes ao mesmo tempo. Então,
se você fizer a conta direitinho, né, você pode levar isso em consideração na hora de escolher aqui a condensadora e otimizar bem isso. Nós temos modelos aqui, ó, para 2, 3, 4, tem modelos aí até com 6 evaporadoras no sistema multi-split. A diferença, pessoal, é que eu tenho uma tubulação que sai da evaporadora e vai até a condensadora, tanto da linha de líquido quanto da linha de sucção. Então, nesse caso aqui são 3 evaporadoras, eu vou ter aqui 6 tubos chegando na condensadora. Então, esse é um sistema multi-split, eu vou ter uma válvula para cada um desses tubos. Okay? Então, isso seria um sistema split. Se eu tiver uma única válvula de linha de líquido e uma única de sucção, e aí eu tenho um tubo que vai ramificando ao longo da linha, isso nós costumamos chamar de sistema VRF, ok? Uma coisa que surgiu também, pessoal, foi o sistema inverter. Tem muita gente que associa erroneamente inverter com quente-frio. Não tem nada a ver, pessoal. Aqui, o que eu fiz? Eu tirei essa figura aqui da Fujitsu, eu pus ela maior ali no próximo slide, então eu vou explicar no próximo slide, tá? Segundo a Fujitsu, nós temos uma série de vantagens aí da tecnologia inverter, né? Atinge mais rápido a temperatura desejada, poupa energia e dinheiro, diminui em até 40% o consumo de energia elétrica, não há picos de energia, mantém a temperatura do ambiente estável e no caso do modelo deles tem aqui o fluido R410A que não agride a camada de ozônio. Bom, pessoal, para a gente entender aqui o sistema inverter, primeiro o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir aqui, ó, essas temperaturas verdes aqui, ó. Então, aqui eu tenho a temperatura variando, ó, vendo aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce. Então, pessoal, a variação de temperatura ocorre porque o compressor é do tipo on-off. Então, imagina o seguinte, a gente liga aqui o compressor, start. Então, o que vai acontecer? A temperatura está alta. Então, temperatura alta, você liga o compressor. Então, ele vai ficar ligado aqui, ó, que aqui está na condição ligado. Aqui ele chamou de RPM aqui no gráfico, porque pensando aqui no máximo que você ligou aqui o compressor, como ele tem um termostato, ele vai ligar ali na rotação máxima dele. Quando você ligar aqui, ele vai na rotação máxima dele. E aí o que acontece? O compressor ligado, a temperatura ela começa a diminuir. Quando ela começa a diminuir, o compressor desliga. Okay? Aí a temperatura lá chega até um mínimo, depois ela começa a subir novamente. Quando ela começa a subir, o compressor liga novamente. Então eu tenho aqui, tá vendo? Isso aqui a gente chama de dente de serra quando você estuda o controle, né? E aí você tem essa variação em função do diferencial de liga e desliga do termostato. Quando você tem o sistema inverter, então o sistema inverter já seria esse laranjinha aqui, ó. Então, nesse sistema laranjinha, o que vai acontecer aqui? Você ligou, ok? A temperatura está alta, então o sistema inverter ele vai lá na rotação máxima. Então ele veio aqui, ó, veio na rotação máxima, e aí chega um momento que começa a reduzir a temperatura. Quando reduz a temperatura, a rotação do compressor diminui também. Ok? E aí o que vai acontecendo? Ele tende a ficar aqui numa faixa menor. A amplitude da faixa de variação no sistema inverter ela é menor. Que seria essa linha aqui contínua, aqui, ó, essa linha contínua. Então, à medida que vai atingindo a temperatura, a rotação vai diminuindo e depois ela vai flutuando aqui, ó, num certo valor de referência. E essa flutuação, o compressor não está na rotação máxima, isso faz com que você trabalhe ali num valor intermediário, que consome menos energia. E a coisa mais importante, né, ele não tem tantas partidas, porque o que desgasta muito o compressor são as partidas. Então aqui, como ele vai ficar flutuando para manter aqui, ó, a temperatura dessa faixinha azul aqui, ó, isso faz com que a vida útil dele seja maior, ok? Então, alguns pontos aí relacionados ao inverter.
o que surgiu para competir aí com sistemas de expansão indireta? Surgiu o sistema VRF. Então, a ideia do sistema VRF, onde eu tenho um conjunto de condensação grande, tá? Geralmente ele é instalado no térreo ou na cobertura da construção. Você tem um condensador em algum ponto da instalação e tem diversos evaporadores, ok? E aí esses evaporadores, cada um tem o seu respectivo controle. Então, à medida que você vai chamando mais evaporadores, vai ligando mais evaporadores, você vai acionando os estágios aqui de condensação. Então, você pode ter vários módulos desse aqui que vão sendo acionados à medida que você vai ligando as evaporadoras. Então, quando você compara com o split unitário, ele aumenta significativamente a eficiência energética quando comparamos com uma instalação de mesmo porte com splits unitários. Então, o sistema VRF ele vai ser mais eficiente. Uma outra coisa que é importante de se notar é que a questão dos vazamentos. Porque se uma evaporadora dessa ela dá um vazamento, o que vai ser que pode acontecer? Pode acontecer de todo o fluido que está aqui na condensadora sair aqui por essa evaporadora. Quando a gente fala de split unitário, nós estamos falando em gramas, né? Então, uma máquina muito grande aí vai ter aí chega em quilos, né? 1,5 kg, né? de fluido refrigerante. Quando nós falamos em sistema VRF, nós estamos falando aí em 100 quilos. Então imagina, se você tiver um vazamento aqui, os 100 quilos podem vazar dentro de uma sala, e aí se uma pessoa entrar ali nessa sala enquanto o vazamento está existindo, pode acontecer da pessoa ser asfixiada. Então você tem que pensar em sistemas de exaustão que trabalham em conjunto com o VRF para que isso não ocorra, ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta ali se você teve alguma dúvida, se você gostou. E se tiver aí alguma pergunta, põe nos comentários que assim que possível eu respondo, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.